educação no Brasil e no exterior. Temos no itinerário uma entrevista com especialistas da área, gráficos que comprometem a educação brasileira, uma música sobre educação criada por alunos da 8ª série e também falaremos sobre o desempenho da educação na China. Aqui agora nós mostraremos alguns gráficos sobre educação no Brasil e no mundo. Estes gráficos comprovam que a educação no Brasil está deixando a desejar. O primeiro, que compara os estados do Brasil, mostra que todo o Brasil está num nível bem melhor que em 1992, mas ainda não é suficiente para termos uma educação de qualidade. O segundo mostra a comparação entre países, onde o Brasil está nos últimos lugares, uma estatística alarmante. O último gráfico também não favorece o Brasil. Em comparação aos Estados Unidos, podemos ver que o número de alunos em escolas no Brasil é bem menor que nos Estados Unidos, principalmente nas séries superiores. Que gráficos interessantes! E agora mostraremos uma entrevista ao vivo com um especialista da área. Hi, I'm Katrina. I'm here with Gabby and Mr. Jeff, and we're here to talk to you guys a bit about education at the Pan American School of Porto Alegre and other schools in the country. To start off, we have a few questions to ask Mr. Jeff, and then we'll continue to talk a bit more about the education. Our first question for Mr. Jeff is, how long have you worked in this area? Let's see, I've been working in education for a quarter of a century. That's pretty impressive. And why did you choose to work in education? Let's see, I always felt that education was really the best chance of helping to create a better and more sustainable world. Next question for you is, how is the level of teaching in Brazil compared to that of other countries? Well, my experience is fairly limited in terms of other countries. I've only taught very little in the United States and many years in Colombia. And so those are my two comparison points. But no, I see that here in Brazil, there are very dedicated educators who really strive to constantly improve their own ability to become better teachers. And I see there being a general concern for the well-being of Brazil and throughout the world. Interesting. Do you know, comparing to other public schools in Brazil and Porto Alegre and stuff, because we know that we are in fact more privileged and stuff like that, but how would the level of education be compared to schools? Compared to public schools? I think that we are in a different playing field altogether. Our access to the best teachers, to the greatest resources, to wonderful educational facilities, to lots of technology. I think we all have lots of gifts here in our school that unfortunately many of the public schools don't have access to. We heard that you went to the AASSA conference in Campinas with fellow colleagues of yours. What was that like? What was the experience of seeing what other teachers or schools were doing and learning about the different things that were going on? It's always a learning experience to go to these conferences because you get to meet with other friends and colleagues from other schools and hear what they're doing. Specifically, the ASSA conference that was in Campinas focused on 21st century learning, which is a really interesting topic, and it's something that you all should most be interested in because you are 21st century learners. Are there any plans that we have for our future for PAS school, anything in particular that we can expect in the next 5 years or something? Well, first of all, starting next school year, every single classroom will have interactive whiteboards, and we continue to try to train the teachers on how to use this resource in order to enrich their teaching and improve your learning. So I think you're going to see a lot more advances, not only in terms of whiteboards, but in terms of technology in general. In the sense of IT and technology at PASS, we tend to be a little bit more traditional, like no cell phones and no iPads during classroom time, and we need to start investigating ways of utilizing these new technologies that you guys in your generation use as everyday existence skills to making us become more adept on how we can use that to increase your interest in learning and to make learning more fun and a more interactive process. Yes, well, now that we've been talking a bit about the future of the PAS school, what were some of the advances that have recently taken place in the last 5 years? How has the school grown to where it is today? We've talked about new technology, but is there anything,
terms of size, location, new resources that has changed? Well, we're in our new facility now. We moved here at the end of 2007. And surprisingly enough, our school is full. We have a constant problem of growing. Right now, I can let you guys know, the board is looking and negotiating and buying the house which is adjacent to the school. So if we were to buy that property, what we would do is we would knock down the wall and have actually an opening going over, and we would have that be our new preschool, the new ECE section, which would thereby give us like 5 to 7 more classrooms in our site right here, so that the elementary, middle, and high school could continue to grow. Mr. Jeff, so this interview consisted of us simply finding out that in the near future, our school is going to continue to increase even more. New technologies is going to be introduced, and soon the school will have grown tremendously, and we are going to continue evolving as best as we can. We can see that although we already have evolved a lot, we are still trying to reach out into the future and try to improve our standards. Thank you. Thank you, Mr. Jeff. Obrigada, Catina e Gabriela. Eu também gostaria de agradecer Jeff, o diretor da Pan American School de Porto Alegre, que nos cedeu seu tempo para gravar essa entrevista. Para continuar, a repórter Gabriela Pitten comentará sobre uma reportagem que fala sobre a educação na China. Estamos aqui reunidos com a nossa convidada Gabriela Pitten. Ela fez intensos estudos sobre a educação na China. Boa tarde. Boa tarde. O que você tem para nos dizer sobre os seus estudos? Bem, a China é um país muito desenvolvido e, por exemplo, na cidade de Huanggang, tem a melhor escola da China lá. Eles têm 99 dos alunos deles são aprovados pelas universidades e a escola de ensino médio mais admirada da China. 99%? Sim, é muito incrível. E todos os pais de toda a China fazem de tudo para botar os filhos deles. Por exemplo, tem aqui um menino aqui que eu conversei com ele e ele diz que os pais dele sacrificaram de tudo para ele poder estar lá e tudo isso. Eles tiveram que mudar de trabalho, um monte de coisa, só para conseguir levar o filho deles para essa escola. Então, e com isso também, eles valorizam muito a educação. As mães, por exemplo, são as que são principalmente responsáveis pela educação dos filhos. Se os filhos não se dão bem, eles veem como um insulto e como um insulto à própria honra deles. E por isso as escolas acabam tendo alunos de lugares muito distantes, essas coisas assim. Isso é devido principalmente ao fato de que os pais não têm uma aposentadoria digna. Então, investir na educação dos filhos é o melhor investimento que eles podem fazer no futuro. E com o desenvolvimento educacional, os alunos de Xangai levaram o primeiro lugar entre 65 países em ciência, leitura e matemática. Todas essas escolas tiveram basicamente o mesmo desempenho, não importa se a escola era rica ou pobre. Claro, tem aquelas escolas mais privadas que conseguiram avançar um pouco mais, mas basicamente o mesmo desempenho. E os chineses são muito preocupados assim, com essa educação. Os professores têm grande remuneração, os professores ganham bem, não é como em outros lugares do mundo. E fora dessa escola também os alunos têm grande pressão social para conseguir se dar bem nos estudos e ir bem e não ficar para trás. No melhor vestibular da China, é proibido de carros buzinarem durante o teste e a polícia está à disposição de todos os alunos para levar os alunos e garantir que todos eles chegam na prova a tempo. Precisamos disso aqui, hein? A China, mesmo tendo menos do que o Brasil em investimentos de educação, conseguiu se desenvolver muito mais no ensino. O PIB da China é de 3,5%, enquanto no Brasil tem 5%. E a China se expandiu, mas mesmo assim a China se expandiu agressivamente na educação nos anos 50. A infraestrutura do sistema educacional tá bem agora hoje, né? E eles podem usar o dinheiro agora para melhorar o ensino, ao contrário do Brasil, porque o Brasil não tem estrutura para o ensino. Você acha que isso vai melhorar assim ao longo do tempo?
Depende de como que as pessoas estão dispostas a se preocupar com a educação e a investir em educação. E com isso nós podemos ver que a educação da China está bem mais avançada que a daqui do Brasil. E por isso nós temos que nos preocupar, porque agora nós temos que olhar o passo adiante que a gente pode fazer aqui no Brasil para melhorar a educação. Muito obrigada, Gabriela. Obrigada. Tenha uma boa tarde.